Olá, meu nome é Yasmin e hoje eu e a Mariana nós vamos apresentar o nosso resumo intitulado Desmistificar para ensinar biologia no combate à desinformação, que apresenta o projeto Desmistificando mitos científicos na biologia, que foi desenvolvido por nós e orientado pelo professor Eduardo França Castro na disciplina CBF 413, Comunicação, Educação e Divulgação Científica, na Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Esse trabalho se encaixa na categoria Extensão e na ODS 4, Educação de Qualidade. A ciência é um dos pilares fundamentais para compreender o mundo em que vivemos, mas ainda convivemos com muitos mitos científicos. Esses equívocos persistem por lacunas educacionais, distorções midiáticas e tradições culturais, e podem comprometer a formação crítica na sociedade em áreas como saúde, meio ambiente e tecnologia. Além disso, muitas vezes a ciência é vista como um conjunto de verdades irredutíveis, quando na verdade é um processo dinâmico, investigativo e sujeito à revisão constante. Essas visões equivocadas podem alimentar o negacionismo científico e a desinformação. Diante desse cenário, entendemos a importância de propor estratégias didáticas que promovam a alfabetização e o pensamento crítico. Foi nesse contexto que surgiu o nosso projeto. Nosso objetivo principal foi combater a desinformação e estimular o pensamento crítico a partir da desmistificação de mitos científicos relacionados à biologia, incentivando também o interesse pelas ciências. E também a gente buscou aproximar a universidade da comunidade e das escolas, integrando divulgação, comunicação e educação científica. Então, dando sequência, a metodologia desse trabalho ela envolveu 3 etapas principais. A primeira delas foi a elaboração da logomarca que a gente utilizou e da identidade visual do nosso projeto. Ela foi intitulada como Desmistificando mitos científicos na biologia. E a gente buscou colocar elementos que representassem visualmente o propósito do trabalho, que são símbolos que são associados a mitos e que estão dentro da biologia. Por exemplo, a serpente, a borboleta, que são frequentemente associados a mitos. A criação dessa logomarca ela foi realizada com auxílio de inteligência artificial. Na segunda etapa, a gente produziu as artes visuais educativas voltadas para essa desmistificação desses mitos, e esses materiais eles foram desenvolvidos no programa Canva, prezando ali por uma linguagem visual mais lúdica e com apelo estético, que chamasse bastante atenção do público. Além das artes, a gente também produziu um folder que foi criado no intuito de ser divulgado com a ajuda do PIBID nas escolas, e esse folder ele desmistificava alguns mitos e trazia um QR Code para o site da FaceTech, onde o leitor poderia acessar mais mitos sendo desmistificados. A seleção dos mitos que a gente abordou nessas artes, ela foi feita com base em levantamento prévio dos tópicos que são frequentemente mal interpretados ou divulgados de forma equivocada nas redes sociais ou em mitos populares. A linguagem textual das artes ela foi revisada para garantir uma maior clareza e acessibilidade do público que teria acesso a esse material, sem perder também o rigor científico das informações. E a gente planejou a divulgação do projeto por meio do site e do Instagram da FaceTech. E a proposta foi de utilizar esse espaço institucional como uma plataforma de acesso aberta ao público, e o que ampliaria também o alcance desses materiais que a gente estava criando. Então, como resultados, nós tivemos um conjunto de materiais que foram desenvolvidos através desse projeto, tanto materiais digitais quanto materiais físicos. Os digitais podem ser acessados através do site. Esse site permite o acesso público permanente desses materiais. O que a gente consegue ver nos materiais que foram produzidos é que a gente teve uma linguagem acessível, o formato visual sempre buscava ser atrativo e tinha um formato visual único. Todas as artes elas tinham a mesma identidade visual.
A gente optou também por uma abordagem mais sintética, com textos bem curtos e mais objetivos, para que as pessoas não deixassem de ler. E eles sempre vinham acompanhados de links para instituições e publicações confiáveis. Aqui nós temos apenas alguns exemplos dos materiais digitais que foram produzidos para o Instagram da FaceTech e que podem ser acessados por lá. Além das postagens digitais, como eu disse, a gente produziu um folder informativo ali voltado para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que nos ajudaram na divulgação desse material, e ele tinha como finalidade a distribuição ali impressa em espaços escolares, apresentando ali de forma reduzida alguns dos mitos que foram abordados no projeto. Aqui tem uma imagem de como era a estrutura do folder por dentro, tinha alguns dos mitos e o QR Code que levava para o site. Nós tivemos a honra também de sermos convidadas para participar da Mostra de Profissões de 2025 da UFV Campus Florestal, onde a gente expôs os materiais do Desmistificando e juntamente com o QR Code que levava também para o site, onde os estudantes poderiam ter mais informações. E foi uma forma de divulgação e também um reconhecimento do trabalho que a gente desenvolveu nesse projeto. Então, concluindo, a gente acredita que o nosso projeto ele conversa muito bem com os desafios que a gente tem atualmente na comunicação científica e com o cenário que a gente se encontra de muita desinformação circulando por aí. E os mitos que a gente escolheu, eles facilitam ali a identificação do público e ajuda a tornar o conteúdo mais relevante para as pessoas que têm acesso a ele. O nosso projeto ele também auxiliou na compreensão dos estudantes e do público em geral da ciência como um processo que é construído, que está em constante construção e que é baseado em evidências e em revisões constantes. E esses materiais, eles também promovem uma aproximação entre a universidade, a escola e a comunidade. Eles promovem esse vínculo. Além disso, a gente acredita que projetos como esse, eles podem incentivar o interesse pela ciência. E isso é muito importante nos dias atuais, que as pessoas compreendam como que a ciência é importante e como ela funciona. E pode ser utilizado como recurso pedagógico também por professores, por ser um material público de livre acesso. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu agradeço a todos os colaboradores desse trabalho, a Mostra de Profissões por ter nos ajudado na divulgação, as agências de fomento aí responsáveis pela FaceTech, que também foi a principal divulgadora desse projeto, ao PIBID e ao CIA por estar nos dando a oportunidade de estar apresentando esse trabalho que foi tão importante para nós. E eu deixo o QR Code com as referências e também para acessar o Instagram, onde vocês podem ver os materiais que foram produzidos. Muito obrigada!